Bem-vindos. Este é o programa semanal da DMTV, em que trazemos um convidado para falarmos sobre a vida, sobre a Igreja, sobre aquilo que é o nosso tempo, porque o tempo é agora. Monsenhor Mário Rui, bem-vindo. Muito obrigado. Trouxemos hoje o Monsenhor Mário Rui de Oliveira, que é chanceler no Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, no Vaticano, e é um presbítero da nossa Arquidiocese de Braga. O que é isto de ser chanceler no Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica? Só o nome é solene. Só o nome já é muito solene. Só o nome é solene. E de facto é, digamos que é um pouco o ilustre desconhecido da Cúria Romana e até da Igreja Universal. Porque há assim umas histórias muito engraçadas que às vezes eu digo que trabalho na assinatura apostólica e às vezes até os bispos ou alguns sacerdotes ou algumas pessoas que conhecem estes temas dizem, sim, eu conheço muito bem a Rota Romana. Portanto, há sempre uma confusão com a Rota Romana. A primeira coisa que eu poderia dizer é precisamente isso. Há 3 grandes tribunais, ou 4, poderíamos dizer assim, na Igreja Católica. Que o primeiro seria a Penitenciaria Apostólica, e que é um tribunal sui generis, porque trata das coisas do foro interno para as indulgências. Depois há a Rota Romana, que tem a ver, que trata quase exclusivamente, na sua maior parte, do direito matrimonial, das nulidades do matrimónio. E depois há este Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, que é, como diz o nome, é um tribunal supremo. E por isso tem 3 grandes competências, que funciona como um Supremo Tribunal em relação à Rota Romana, na questão das nulidades das sentenças propostas pela Rota Romana. Funciona como o único tribunal administrativo na Igreja Católica, portanto, e esse é, digamos que hoje em dia, o grande trabalho que faz a assinatura apostólica é tratar das questões, a última fase do recurso hierárquico contra uma decisão de um superior, e portanto entra já numa fase de tribunal, uma fase judiciária. E depois funciona também como uma espécie de um Ministério da Justiça, em que tem uma grande missão, uma grande competência, que é de vigiar pela reta administração da justiça. Isto é, todos os tribunais da Igreja Católica, todas as dioceses, devem ter um tribunal eclesiástico. Sobretudo, hoje ainda é maioritariamente para tratar os temas da nulidade do matrimónio. Infelizmente, hoje começa já a haver imensos processos penais, questão dos abusos, e uma das competências da assinatura apostólica é vigiar para que estes tribunais possam atuar e trabalhar do modo correto, de acordo com a jurisprudência aprovada pela Rota Romana e pela assinatura apostólica. Portanto, são estas grandes competências que tem este Supremo Tribunal e é, digamos assim, o braço direito do Santo Padre para aproximar-se, estar perto e ajudar, colaborar com os tribunais locais para administrarem bem a justiça. E o que faz o chanceler? O teu trabalho no dia-a-dia, naturalmente que não nos vais contar inconfidências desse trabalho, mas em termos genéricos, para percebermos um pouco melhor, sim, o que é que significa ser chanceler nesse Supremo Tribunal? Digamos que o chanceler é o que gera o trabalho que chega e que sai da assinatura apostólica. É o que faz fé dos documentos, é a mediação do tribunal para com os que apresentam os recursos, os advogados, o que distribui, de certa maneira, a ordem do dia, de todas as instâncias, de todos os recursos, todos os papéis que possam chegar à assinatura apostólica e, portanto, digamos que é uma instituição intermédia entre os superiores e os outros oficiais que devem tratar os recursos que nos chegam. Naturalmente, como nós somos uma realidade muito pequena, atualmente até vivemos um pouco uma situação de crise porque temos pouca gente e há pouco tempo faleceu o promotor de justiça e por isso temos pouca gente e todos têm que trabalhar, todos têm que fazer tudo, um pouco de tudo. Por isso o chanceler é também, quando é necessário, o promotor de justiça para tratar umas causas, é um oficial que deve tratar das observações na língua portuguesa, porque sou português, há outros, todos, portanto as várias nações estão representadas, e por isso todos fazem um pouco de tudo. Mas o chanceler
essa mediação entre os superiores entre as partes que fazem os recursos, entre os advogados e os oficiais que devem tratar as causas, por isso. E é o que faz fé e que vela para o bom funcionamento do Tribunal Supremo. Esta tua nomeação vem depois da tua formação académica, depois da teologia fizeste formação em Direito Canónico e doutoramento, inclusivamente. E porquê é que fostes para o Direito Canónico? Qual é a escolha? Porque... Isso seria uma história muito engraçada que poderíamos perguntar ao Sr. Arcebispo, agora emérito, mas o meu percurso está muito ligado também a porque na altura em que o Sr. Arcebispo foi nomeado Arcebispo de Braga, o Sr. Dom Jorge, na altura em que lhe dei um abraço de felicitações, ele disse-me: agora vais ter que fazer o sacrifício que me tinhas dito, vais estudar Direito Canónico. Isto em 99? Isso em 99. Até porque a minha ideia inicial não era estudar Direito Canónico. Sim, eu diria que... vocação que era um teólogo. O que nos conhecemos no nosso tempo de seminário e de formação na faculdade não passaria pela minha ideia que tu fosses hoje um especialista em Direito Canónico. Exatamente. Mas a nossa vida também está ao serviço, por isso, das possibilidades que era estudar a Teologia Fundamental, até a Teologia Moral, tive que ir ao encontro das necessidades do momento e, nessa altura, a Arquidiocese precisava de gente formada em Direito Canónico e o Sr. Arcebispo pediu-me para aceitar esse desafio e eu, certamente com generosidade, fruto também da nossa juventude, aceitei. E devo dizer que foi uma grande surpresa para mim, o estudar Direito Canónico, esta dimensão eclesial do Direito Canónico, que era uma coisa que provavelmente nós não tínhamos insistido muito durante o nosso curso, mas que foi uma surpresa bastante agradável. E, no fundo, Deus dispõe também daquilo que acontece naquele momento, naquele tempo, determinado tempo, e transforma a nossa vida. Deus joga também com a nossa vida assim. E por isso eu hoje estou onde estou, não estaria se não tivesse estudado Direito Canónico. Por isso é bonito também estar aberto a esta surpresa que Deus tem preparado para cada um de nós. Não é? Que importância tem o Direito Canónico para a vida da Igreja? Pois, essa é uma questão muito interessante, porque a Igreja vive sempre neste dilema, nesta tentação de contrapor o Evangelho ao direito, sim, diremos que à caridade. Hoje muitas vezes se parece que essa é uma linguagem comum, não é? Exatamente. Uma coisa é o Evangelho, depois há o direito que vem, parece que condicionar o Evangelho. Exatamente. Ajuda-nos a descomplicar isto. No fundo, a primeira coisa é também desmistificar, no sentido que não é um problema de hoje. Sempre na história da Igreja existiu esse problema, a questão de uma Igreja mais espiritual ou mais institucional, ou uma Igreja do espírito que se contrapõe à instituição, o grande livro também do Leonardo Boff, o Carisma ou Instituição, não é? E, portanto, isto é um dilema que sempre acompanhou e sempre acompanhará a Igreja, porque faz parte da dimensão mistérica da Igreja. A Lumen Gentium, depois no Concílio Vaticano II, insistiu muito em que a lei eclesiástica, que tutela a justiça, faz parte do mistério da revelação. E por isso o direito na Igreja é um direito eclesial, é um direito que tem a ver com a natureza da Igreja. E como tutela a justiça que é o primeiro ou a condição fundamental para que exista a caridade. E a caridade que é o centro da mensagem do Evangelho. E por isso, se não houver justiça, não pode haver caridade. E como a Igreja é também o povo de Deus, e o direito existe para regular as relações entre a sociedade, as relações sociais, a Igreja, sendo também, de certa maneira, uma sociedade, um povo que está reunido, precisa de ter uma certa ordem jurídica. No sentido que o direito, a justiça, não é para limitar a liberdade. Essa também é um dos problemas que às vezes vem ao de cima quando se fala disso, mas uma igreja sem justiça, uma igreja sem direito, não é uma igreja mais livre. Há uma reflexão que fez o Papa Bento XVI, uma Lectio Magistralis, que é uma coisa extraordinária, e que ele dizia uma coisa muito interessante, que quando na Alemanha nazi o Führer, o Hitler,
constituiu-se, com todo o apoio popular, a única fonte de direito, entrou-se numa ditadura. O desprezo do direito, diz o Papa Bento XVI, ou Ratzinger, constitui sempre uma diminuição da liberdade e um desprezo do ser humano. E por isso, a falta de direito numa sociedade não dá mais liberdade. Se calhar constitui mais ditaduras. E por isso, digamos que o direito, mesmo na Igreja, digamos que pode ser considerado também uma arma contra a arbitrariedade. E isso também é bonito ver, porque desse modo, tutelando a justiça, ajudando as pessoas a viver nesta ordem jurídica, cumpre-se mais o Evangelho, cumpre-se a missão da Igreja, e não constitui uma lesão da liberdade do cristão na Igreja. E tu que estás nessa responsabilidade, has de nos ajudar a compreender melhor que, de facto, só o Evangelho não seria suficiente para esta harmonia na vida da Igreja. Quando eu digo só o Evangelho, se nós dispensássemos qualquer direito canónico, não seria possível, porque tu estás no dia-a-dia a lidar com situações que precisam dessa harmonia, não é? Claro que sim. Posso partilhar contigo esta experiência, quer dizer, como juiz de um tribunal, fui aqui também em Braga, juiz do Tribunal Eclesiástico, mas a experiência que a gente conhece de toda, do âmbito universal da Igreja, nos últimos 10 anos, por exemplo, quando a Igreja, com os seus tribunais, com o Ministério da Justiça, conseguiu declarar mais de 800.000 nulidades do casamento, e por isso restituir uma liberdade aos casais para se poderem reconciliar com a Igreja, ver a sua situação canónica regularizada na Igreja, poder comungar, poder participar completamente da vida da Igreja. A gente sente que o direito é de facto uma grande ajuda para devolver uma dignidade, uma liberdade e uma alegria aos cristãos. Por isso, seria necessário, de facto, fazer uma mudança de paradigma, de olhar para o direito com outros olhos. Mas, repito, isso vai acompanhar sempre a Igreja. Hoje, por exemplo, se calhar a Igreja tende a ser muito mais profética, mais pastoral, do que jurídica ou do que institucional. Mas isso, o momento se calhar exige, e isso é bom assim, também Deus também vai escrevendo a sua história neste tempo assim, não é? Voltamos agora a Joane, ao jovem Mário Rui, que a determinada altura entra no seminário conciliar. Tu não fizeste a experiência do seminário menor? Não fiz a experiência. És um jovem já, vamos dizer, maduro. Uma vocação madura, não é? Que hoje é mais comum, mas que naqueles anos não era assim tanto. Estamos a falar no início da década de 90, do século passado, e por isso... O que é que fez com que este jovem, Mário Rui, deixasse os seus estudos e fizesse uma experiência no seminário, que depois foi concluída com a ordenação presbiteral? Sim. Pois isso é sempre um mistério a nossa vida, não é? A gente, olhando para trás, agora que vou também celebrar durante este ano os 25 anos de sacerdócio, é tudo tão misterioso, porque que a gente, num determinado tempo da nossa história, da nossa vida, escolheu esta vida, não é? Mas Deus serve-se de mediações, Deus serve-se de pessoas, Deus serve-se de exemplos e pronto, serviu-se de alguém, serviu-se de pessoas, de testemunhos, para que eu pudesse, num determinado tempo da minha vida, ter que fazer uma opção, ter que fazer uma escolha, entrar na universidade e equacionei isso, porque não a vida do sacerdócio, até porque fui sempre acompanhado, participei sempre no mundo da vida paroquial, como acólito, como leitor, como catequista, e isso tudo, Deus aproveita esses momentos, estas coisas simples, para se calhar semear essa coisa que é a palavra de Deus e que vai germinando em nós, com este sentido de paixão, que vai um fogo que se apodera de nós, e que no determinado momento tive que optar, e optei, e graças a Deus, todos os anos, naturalmente, eu me fazia essa pergunta, mas é isto que tu queres? Tinha professores meus, amigos meus, que diziam, mas tu és louco, que opção é essa? Mas devo dizer que sempre me respeitaram e sempre viram isso como um grande desafio, como algo muito interessante. E por isso, quando fazia essa questão a mim mesmo,
o Senhor sempre me iluminou e todos os dias eu tentava responder afirmativamente a esse chamamento. E aqui estou. São 25 anos, dou graças a Deus ao Senhor. Se calhar também tenho muitas coisas para me penitenciar, mas o Senhor é grande e faz maravilhas em nós, não é? Sim, e o teu percurso foi sempre um percurso também cheio de alegria, com entusiasmo. Claro. E o que é que foi mais belo nessa tua experiência da passagem, de deixares a tua família? Porque eu não poderei falar muito disso, porque eu quase que nasci no seminário, não é? Sim, Com sim. 10 anos faço a experiência de todo o seminário menor. Mas tu já jovem, deixares a família e entrares no seminário, qual foi esse impacto mais belo que tu encontraste, ou que te recordas Sim. ainda hoje? Eu, de facto não senti uma grande ruptura da passagem da escola secundária para o seminário. Porque naquela altura o seminário abriu bastante, já tinha a faculdade e entrou bastante gente nessa altura, entraram bastantes colegas nossas, raparigas, que começaram a fazer estudos religiosos, as ciências religiosas, e por isso as nossas turmas eram comunidades mistas, a relação era muito boa entre as mulheres e os homens, e por isso não senti nenhum trauma, nessa ruptura que fiz. Até, se calhar, estava à espera de uma coisa bastante mais austera, bastante mais difícil, mas foi bastante natural. E por isso o encontro, poder aprofundar a nossa fé, poder criar laços de amizade, de fraternidade com outros colegas, foi uma coisa muito bonita. Uma coisa muito bonita. Ter que viver em conjunto com outras pessoas é um grande desafio, mas dá grandes satisfações e cria-se histórias de amizade, de fraternidade muito, muito bonitas. Isso acho que é um aspecto muito marcante na nossa vida. O conhecer, o pedir ajuda, o socorrer-se, o poder ajudar alguém, aprofundar a fé, o Evangelho, meditar, tudo isso são coisas muito bonitas, são coisas simples, mas são coisas muito bonitas que nos ajudam a criar também uma alma, não é? E depois o contacto com a experiência pastoral, as primeiras comunidades, os primeiros amores, não é? Tagil, de São Miguel. Tu fizeste uma experiência 2 vezes. Sim. Fizeste uma experiência paroquial, pastoral paroquial. 2 anos, antes de ir para Roma, tive 2 anos em algumas comunidades em Vizela, e depois, quando terminei os meus estudos em Roma, regressei durante 2 anos, e além de muitas outras coisas que fiz, também era pároco em Tibães. E é de facto maravilhoso, porque num sacerdote dorme sempre um pastor, ou se não dorme, está vigilante, não é? Até porque eu acho que mesmo no meu trabalho eu sou pastor. Também é uma das outras contraposições que a gente às vezes faz, a igreja dos pastores e a igreja dos doutores. Não tem que haver uma separação. Todos nós somos pastores porque quando trabalhamos para o povo de Deus e por isso trabalhamos neste sentido de ser pastores, não é? Neste teu percurso, nesta tua experiência de vida, surge também a determinada altura a poesia e ela começa a ter também uma certa preponderância. Tu tens 3 livros publicados e antes de falarmos disso, é isso mesmo que te peço, que nos dês a honra de escutar da tua voz bem, sim, um dos teus poemas de um dos teus livros. Então eu trouxe aqui os meus livros, sim, tive esta graça ou esta danação que é a poesia. Mas a poesia também é um modo de habitar o mundo, é uma coisa que poderemos falar disso. Acho que a poesia é insignificante, é o modo que a gente tem de ser sacerdote, passa também por isto, porque é o modo de transmitir a fé. A poesia serve porque eu sou um presbítero, um padre que escreve deste modo, mas a intenção é a transmissão da fé, e é sempre isso. Por isso, não sou um poeta, sou um padre, e que escrevo e que tento evangelizar escrevendo isso, usando a imaginação, que é algo fundamental hoje neste mundo tão complexo. Mas posso então tentar ver... sim, tem aqui um texto que se chama Prece de Aetia Ilesum ao Deus do Silêncio. Começa com uma citação da Aetia Ilesum: deixamos o campo cantando. Ela esteve no campo de concentração. Abro a janela à tua luz. Preciso de ti. As palavras ardem, enquanto corpos indefesos se consomem
nas colunas de fumo perto de mim. A vida é cada vez mais uma deportação. Tudo me repugna e amedronta. Sou um estranho ser. Abro a janela à tua luz, preciso de ti. E deste vagão de morte, contemplo a terra queimada, repetidamente, cantando. Um texto Obrigado. muito bonito da Etty Hillesum. Como é que surge a poesia? A tua fala e a tua escrita é também ela poética, e tu disseste e bem, e eu hoje também o percebo muito melhor. A minha experiência não é muito nessa área, mas hoje de facto compreendo-a melhor. E a poesia como a arte também de dizer a teologia. Mas como é que tu amadureces esta tua experiência poética a ponto de teres 3 livros publicados? Claro que a poesia está indissoluvelmente ligada a Roma, não é? E quando chego a Roma, apaixono-me imediatamente por aquela cidade maravilhosa. Mas Roma são também pessoas que entram em contacto connosco, e a poesia visita-nos, como diz a Sofia Melbrenner, visita-nos algumas vezes, e se a gente lhe diz que não, ela foge, escapa e nunca mais volta, não é? Portanto, trata-se também de dizer sim a isso. E então Roma proporcionou este encontro com muita gente e, naturalmente, na altura em que eu chego a Roma, meses depois, conheço, por exemplo, o Padre Tolentino, que hoje é o Cardeal Tolentino, que é um grande poeta. E essa amizade serviu também de propedêutica, de incentivo e para entrar neste mundo do conhecimento da cultura, da poesia, da literatura, do cinema, das artes. E tudo isso depois transforma-se em experiência, transforma-se em inquietação, transforma-se em desafio para questionar mesmo o nosso ministério. E é uma exigência, depois de conhecer a literatura, depois de contactar com o cinema, com as artes, a gente não pode ficar indiferente, nem pode escrever do mesmo modo. E então eu recordo-me sempre daquilo que li, que é uma expressão do von Balthasar, que ele dizia que no século XX a poesia falou muito melhor de Deus do que a própria teologia. E isso é importante, porque, de facto, hoje não se conhecem grandes teólogos, mas há grandes poetas que questionam, que lhe trazem para o centro do debate a questão de Deus, a questão da fé, a questão da existência, as grandes perguntas, e que isso, de facto, é um grande desafio para a Igreja hoje. Como falar de Deus hoje e como ser relevante no discurso da complexidade do mundo. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o discurso cristão, o discurso dos nossos colegas, dos nossos padres, às vezes os nossos, são muito aborrecidos. Têm pouca imaginação. Muito racionais, não é? Ou muito dentro da racionalidade. Mas isso também é uma certa perfumação que nós recebemos, não te parece? Sim. Na formação teológica, cairmos na tentação de acharmos que as coisas todas têm que se explicar racionalmente para que possam ser uma forma de convencer os outros. E este convencer no bom sentido. E às vezes parece-nos que a poesia ou uma linguagem mais poética que faz perder esta lógica. Claro. E de facto é ao contrário. É ao contrário. Porque o Novalis dizia quanto mais poético, mais real, mais verdadeiro. E aliás, o Evangelho é pura poesia, é performance também, não é? E há uma frase no Museu de Arte Contemporânea em Veneza, do Guggenheim, que diz que Deus é forma. E a gente tem que aprender isso. Tem que aprender a transmitir e a falar de Deus e a falar da fé e a transmitir o Evangelho performativamente. E isso só se faz aprendendo a linguagem dos grandes mestres da humanidade, que são os escritores, que são os poetas, que são os artistas. Porque é verdade, quando a gente vê um Enzo Bianchi, um Timothy Radcliffe, um Tolentino Mendonça, quando falam destas questões, a gente fica encantada. A gente fica entusiasmada e fica muito interessada e sente que aquele discurso é relevante, é importante. E por isso nós temos que aprender. Temos que aprender com os mestres a transmitir a fé de um modo diferente.
E a poesia é um modo, uma tentativa, às vezes tosca, de transmitir a fé, mas não estão desligadas. Não é que existe o Mário Rui de Oliveira poeta e o padre Mário Rui. É a mesma pessoa. E este é um esforço para falar de Deus, para falar da fé, para falar da existência humana, das grandes questões do ser humano, do modo que seja inteligível, do modo que seja cativante e portanto, é um modo de ser padre. Hoje, ser poeta ou escrever assim, que é uma exigência, mas é um modo de ser padre, um modo de ser pastor, um modo de estar em contacto com as pessoas. Com esta tua experiência e capacidade também de leres o mundo a partir da poesia, eu peço-te que olhes para o ano de 2021 e nos escolhas um acontecimento. Não precisa ser o acontecimento, mas de entre os acontecimentos do ano 2021, que te parece ser oportuno trazer aqui à nossa conversa? Pois, sim, há tantas coisas importantes que aconteceram e sobretudo esta sensação de que o tempo, de certa maneira, adensou-se tanto que a gente pensa que aquilo que aconteceu em fevereiro do ano 2001 já foi há 20 anos atrás, quase, não é? Mas, assim, eu acho que se há o grande acontecimento é o não acontecimento. Aquelas coisas que se fizeram e que não foram notícia. O Borges fala disso num poema dos Justos, quando um homem cuida do seu jardim, quando um irmão perdoa, isto o tempo também tem disto, e portanto o não acontecimento é o grande acontecimento de 2021, no sentido em que aquilo que não foi notícia, mas que permitiu o regresso à normalidade, o regressar às igrejas, o poder a Assembleia estar junta de novo a celebrar a Eucaristia. Alguém que escreve um texto e que cuida o modo como escreve esse texto, ou como trata um jardim, ou um irmão que se reconciliou e que puderam celebrar o Natal juntos. Essas coisas que não fazem parte das notícias é o grande acontecimento de 2021, até porque nós olhamos para os acontecimentos hoje de um modo completamente diferente. Tudo tem uma densidade muito mais forte, não é? Claro que eu poderia falar também desse grande desafio profético que fez o Papa Francisco, da caminhada sinodal. Ou podia falar da nomeação do Sr. Arcebispo Dom José Cordeiro para Braga, que também foi em 2021. Tivemos essa notícia. E também poderia falar, naturalmente, da invenção das vacinas, que é uma coisa que não tem nada eclesial, tem. Isso tudo permitiu, de facto, de novo, o reencontro com a comunidade. Portanto, há muitas coisas, mas este elemento do não acontecimento, daquilo que ninguém fala, daquilo que não passa nas televisões, acho que também é fundamental para nós, para a nossa vida, não é? Portanto, eu escolheria esse momento, o não momento, do qual nos permitiu voltar à normalidade e à existência da vida cotidiana da fé. Como é que tu viveste esse voltar à normalidade? Tu fizeste o confinamento em Roma? Em Roma, onde claro, estavas, sim. E onde estás? E como é que viveste esse tempo? Esse tempo permitiu-te viver... Eu acho que foi um tempo de graça. O poder dispor do nosso tempo como a gente quer. Eu li imenso. O meu grande título de glória em 2021 foi ter conseguido ler o Ulisses de James Joyce, não é? Que era uma coisa muitas vezes adiada, mas que esta situação de confinamento permitiu que com calma pudesse ler aquilo que tinha. Ou então aproveitar os momentos em que tínhamos a oportunidade de estar através, por exemplo, do WhatsApp, as conversas com a família, com os amigos, tudo isso era muito, muito denso, não é? E depois voltar a contactar, a poder tocar alguém, poder abraçar, poder olhar nos olhos, também foi uma coisa muito bonita, por isso é sempre... Mas acho que foi um momento de graça, foi um momento muito difícil, um momento traumático, um momento complexo, mas no meio disso tudo, Deus esteve presente, a gente sente. Eu da minha janela ouvia, por exemplo, as sirenes ou os sinos tocarem quando o Papa João Paulo II, o Papa Francisco estava na praça, uma praça completamente vazia, que ele fazia aquelas orações. Portanto, isso tudo são coisas que nos enchem a alma, foi tudo muito bonito.
Escreveste nesse tempo? A poesia visitou-te durante esse... Sim, escrevi sobretudo até alguns textos em que refletia e que depois até publiquei no Facebook, que é um elemento muito engraçado, porque é um modo de estar presente das pessoas que a gente quer bem. E para interpretar, dar um sentido a esses momentos, a essa dor, a esse sofrimento que era comum a todos, e tentar dar um sentido a isto tudo, foi também um momento muito bonito. E eu escrevi algumas coisas, sim. Falaste nesses acontecimentos que vivemos em 2021, um deles a nomeação do nosso novo arcebispo, o Sr. D. José Cordeiro. Tu tens, como eu, tivemos este nosso percurso também como presbíteros, tendo sido ordenados pelo Sr. D. Eurico. Eu fui o último padre a ser ordenado pelo Sr. D. Eurico, mas vivemos com o Sr. D. Jorge, nosso arcebispo. O que te parece que será um desafio para este tempo que é agora? Sim. O que é que a nossa diocese precisa também, tu que vês a partir de Roma, que podes partilhar connosco a tua leitura deste momento? Sim. Claro que a gente, a partir de Roma, tem um olhar mais institucional, se calhar menos profético, tem um olhar mais institucional, mas é um olhar muito interessante, porque é um olhar que tem presente a Igreja Universal. Eu conheço o Sr. Arcebispo, D. José Cordeiro, há muitos anos, porque entramos no mesmo ano no Colégio Português em Roma. Por isso, quando eu chego a Roma, o Padre Cordeiro também chega a Roma, e fizemos uma amizade imediata, e por isso é com muita alegria que recebi a notícia. Acho que é uma pessoa que tem a juventude necessária para enfrentar uma série de problemas, tem um grande entusiasmo pastoral pelo Evangelho, é um homem particularmente sensível e atento ao diálogo com a cultura, que parece-me que é muito importante. É um liturgista insigne, e isso é muito importante para a Igreja que está em Braga. Nós temos um rito próprio, que às vezes está esquecido, e ele pode ser uma pessoa que pode dar... temos uma Semana Santa importantíssima, e acho que ele, com a sua sensibilidade, pode dar muito a esta diocese. Tem uma sensibilidade, naturalmente, pelos pobres, porque ele nasceu em Angola, visitou bastantes vezes Angola, conheceu os bispos de Angola, e por isso eu acho que é uma pessoa, é uma ótima solução para Braga, porque é um homem do Norte, até que conhece, parece que não, mas isso conta, conhece bem a Diocese de Braga, e tem o entusiasmo necessário para que se possa trabalhar com ele. Por isso, acho que pode ser um grande dom que a gente recebe. Aliás, qualquer um deles seria um grande dom. A gente está disponível para acolher toda a gente. Toda a experiência que eu tenho, os bispos que passaram por cá, e que foram muitos, que agora estão a liderar as dioceses, todos eles guardam uma recordação muito bonita e muito afetuosa de Braga. Por isso, eu não creio que aquele chavão que às vezes dizem que Braga é uma diocese difícil, acho que não é. Acho que a experiência que a gente vai falando com os nossos colegas e até com alguns bispos, eles guardam uma imagem muito bonita, e até dos sacerdotes de Braga. Por isso, acho que o Sr. Arcebispo também vai se sentir muitíssimo bem aqui e vai ser muito bem acolhido nesta diocese. Que tenha muita sorte e que o Senhor o proteja. Obrigado. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, deste programa, sem terminarmos desafiando-te a deixar-nos uma sugestão para nos acompanhar ao longo desta semana. Muito obrigado. E, antes de mais, também agradecer este convite e depois este grande projeto da nova televisão. Eu gostava de deixar como proposta de leitura para este ano este livro que parece-me que é uma coisa extraordinária, A Arte de Viver em Deus, a imaginação cristã para elevar o real. O título é assim muito, muito descritivo, mas trata da imaginação. Acho que é uma das coisas importantíssimas para a evangelização, viver esta imaginação com inteligência, com espírito, com sentimento, mas viver em Deus é um grande projeto para o novo ano. E depois, se calhar, voltar à Divina Comédia, que nós celebramos os 700 anos em 2021,
e que foi um grande acontecimento. Em Roma, o Papa escreveu uma carta sobre os 700 anos da morte de Dante, e acho que podia ser uma boa proposta também para o novo ano, entrar nisso. Muito obrigado, Monsenhor Mário Rui de Oliveira, e obrigado a todos vós que nos acompanhais aqui na DMTV. Até ao próximo programa.